O som do saleiro de prata batendo contra a mesa de mogno ecoou mais alto do que deveria. Rodrigo, o novo gerente-geral, cruzou os braços e olhou para Mariana com aquele sorriso que ela passou a odiar nas últimas semanas. Mariana, precisa entender uma coisa. Ele disse, inclinando-se para a frente como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. Cozinheiro pode ser substituído a qualquer momento, mas gestão de alto nível precisa de educação, de MBE, de visão estratégica. É por isso que meu salário é o que é. Saiba qual é seu lugar aqui. Mariana sentiu o ar escapar dos pulmões. 15 anos. 15 anos dedicados àquele restaurante. 15 anos, criando cada prato do menu, treinando cada cozinheiro que passou pela cozinha, mantendo a estrela do Guia Michelin por 8 anos consecutivos. E agora este homem de 35 anos, que 3 meses atrás não sabia a diferença entre molho bechamel e molho holandês, estava sentado ali dizendo para ela conhecer seu lugar. O que Rodrigo não sabia sobre Mariana é que ela já tinha decidido. O que ele não sabia era que em exatamente 2 horas e 15 minutos, o restaurante La Maison enfrentaria o pior desastre de sua história. E que em menos de um dia, ele estaria implorando pelo retorno dela. Mas para entender como chegamos até esse momento, precisamos voltar alguns meses no tempo. Mariana tinha 52 anos, e era a alma do La Maison. Ela não era apenas a chefe executiva. Ela era a razão pela qual celebridades faziam reserva com 3 meses de antecedência. Era ela quem acordava às 4 da manhã para ir pessoalmente ao mercado municipal escolher os ingredientes mais frescos. Era ela quem conhecia o nome de cada fornecedor, cada produtor de queijo artesanal, cada pescador da costa que trazia o peixe ainda pulsando de vida. A cozinha do La Maison não era apenas um lugar de trabalho para Mariana. Era seu templo. Cada panela de cobre pendurada na parede tinha uma história. Cada faca em seu kit pessoal era uma extensão de sua mão. Ela conhecia o temperamento do forno como uma mãe conhece os humores de um filho. Sabia quando ele estava quente demais só pelo som. Sabia quando um molho estava no ponto certo só pelo cheiro no ar. Os outros cozinheiros a respeitavam. Não por medo, mas por admiração genuína. Quando Bruno, o jovem sous-chefe, queimava um molho, Mariana não gritava como os chefes temperamentais da televisão. Ela simplesmente perguntava: "O que você aprendeu?" E então mostrava novamente, pacientemente, como fazer direito. Quando Carla, a patissiere, criou aquela torta de limão siciliano que se tornou sensação nas redes sociais, foi Mariana quem insistiu que o nome de Carla aparecesse no menu. Crédito é dado onde crédito é devido, ela sempre dizia. O antigo proprietário, Sr. Alberto, tratava Mariana como família. Ele a encontrou 17 anos atrás trabalhando em uma lanchonete no subúrbio, fazendo sanduíches. Mas ele viu algo nela. Viu a paixão quando ela falava sobre comida. Viu o talento quando ela preparou para ele um simples omelete que fez lágrimas escorrerem pelo rosto dele. "Você é uma artista desperdiçada aqui", ele disse. E a levou para o La Maison como aprenti. Mariana subiu cada degrau da hierarquia da cozinha. Garde-manger, poissonnier, saucier, até finalement chef executiva. Mas então Sr. Alberto faleceu. Seu filho, Eduardo, assumiu os negócios, e Eduardo tinha ideias modernas. "Precisamos de gestão profissional." Mariana, ele disse quando anunciou a contratação de Rodrigo. Alguém com MBA, com experiência em cadeia de restaurantes, que entenda de números e margens e escalabilidade. Mariana tentou explicar que restaurante não era fábrica de sapatos, que qualidade não se escalava sem perder alma. Mas Eduardo já tinha decidido. Rodrigo chegou como um furacão. Nos primeiros dias, ele mal pisava na cozinha. Passava o tempo em seu escritório com vidro, olhando planilhas no computador, fazendo videoconferências com consultores. Mas então começou a interferir. Primeiro foram os fornecedores. "Mariana, encontrei um distribuidor que entrega peixes congelados por 40% a menos." Ela explicou que o La Maison tinha reputação de ingredientes frescos, que era isso que mantinha a estrela Michelin. "Ninguém vai notar", ele disse com um aceno de mão. Depois foram as porções. "Estamos servindo muito por prato. Precisamos reduzir 20% e manter o preço." Mariana argumentou que os clientes pagavam pela experiência, pela generosidade, pela sensação de abundância refinada. "Margem de lucro, Mariana. Você não entende de negócios." Então vieram os cortes de pessoal. A cozinha do La Maison operava com uma brigada enxuta mas eficiente de 12 pessoas.
Rodrigo cortou para 8. Vocês só precisam trabalhar mais rápido. Eficiência. As noites de sábado, que costumavam ser uma dança sincronizada de criação culinária, tornaram-se uma corrida caótica para sobreviver ao serviço. Mas a gota d'água veio 3 semanas atrás. Eduardo anunciou que estava contratando uma gerente de operações culinárias nova, Sofia. 28 anos, mestrado em administração gastronômica de uma universidade em São Paulo. 0 experiência real em cozinha profissional. E ela ganharia quase o dobro do salário de Mariana. Ela vai ajudar a modernizar nossas operações, Rodrigo explicou na reunião. Sofia estava sentada ao lado dele, sorrindo com seus dentes perfeitamente brancos, folheando um iPad cheio de gráficos coloridos. Vamos implementar um novo sistema de gestão de receitas, padronizar todos os processos e criar eficiências que vão aumentar nossa margem em pelo menos 30%. Mariana ficou em silêncio durante a reunião. Observou como Sofia falava sobre desconstruir pratos clássicos e molecular gastronomy e Instagram worthy presentation sem entender que cada prato no menu do La Maison contava uma história. O cassoulet deles era a receita da avó de Mariana de Toulouse. O moqueca era uma homenagem à costa brasileira. A sobremesa de goiabada com queijo reimaginada tinha vencido prêmios. Sofia começou a aparecer na cozinha nos dias seguintes. Sempre com seu iPad, sempre tirando fotos, sempre fazendo comentários. Esse molho está muito escuro, não fica bem em foto. Podemos fazer esse prato mais colorido? Talvez adicionar alguma flor comestível. Quanto tempo leva para fazer isso? Podemos reduzir? Uma noite, quando o restaurante estava cheio e a cozinha funcionava em capacidade máxima, Sofia entrou e tentou mudar a ordem de preparo de um dos pratos no meio do serviço. Acho que se você empratar o peixe primeiro e depois adicionar o molho, fica mais fotogênico. Mariana parou. Toda a cozinha parou. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som baixo do exaustor. Com todo respeito, Sofia. Mariana disse com voz calma mas firme. Quando você tiver 15 anos de experiência em cozinha profissional, quando você tiver mantido uma estrela Michelin, quando você souber a diferença entre mise en place e mise en scène, então você pode me dizer como empratar. Agora, por favor, saia da minha cozinha. Temos 30 mesas esperando. Sofia saiu, o rosto vermelho. Mas no dia seguinte, Mariana foi chamada ao escritório de Rodrigo. E foi lá que aconteceu a conversa que abriu esta história. Ali, naquele escritório com vista para a sala do restaurante vazio durante a tarde, Rodrigo disse àquela mulher que dedicou metade de sua vida àquele lugar para conhecer seu lugar. Mariana não discutiu. Não gritou. Não bateu a porta. Ela simplesmente ficou em pé, alisou o avental branco que usava há tantos anos, e disse: Obrigada por esclarecer minha posição aqui, Rodrigo. Agora eu sei exatamente qual é meu lugar. E definitivamente não é aqui. Eram 14h37 de uma quinta-feira. Mariana voltou para a cozinha, tirou o avental e o pendurou no gancho pela última vez. Abriu seu armário pessoal e começou a retirar seus pertences. Suas facas, cada uma embrulhada em pano individual. Seu kit de especiarias raras que ela mesma tinha colecionado ao longo dos anos. A foto dela com o crítico do Michelin quando receberam a primeira estrela. O caderno de couro gasto onde ela mantinha todas as suas receitas originais, escritas à mão. Bruno entrou na cozinha e parou. Chefe, o que está fazendo? Estou indo embora, Bruno. Agora mesmo. O quê? Mais. Temos serviço hoje à noite. 60 reservas. E amanhã é sexta-feira. Estamos lotados. Mariana pegou sua bolsa grande de lona, agora cheia de seus pertences. Bruno, você é um excelente cozinheiro. Sofia tem mestrado em gastronomia. Rodrigo tem MBA. Tenho certeza de que vão se virar perfeitamente bem sem uma simples cozinheira como eu. E então ela saiu. Atravessou a cozinha pela última vez, passou pelo corredor onde tantas vezes tinha cumprimentado clientes regulares, saiu pela porta de serviço. Eram 14h52. O serviço da noite começaria em exatamente 3h08. Ela foi direto para casa. Não ligou para ninguém, não mandou mensagem, simplesmente desapareceu. Tomou um banho longo e quente, vestiu roupas confortáveis, preparou um chá de camomila e sentou na varanda de seu apartamento. Ela se sentiu estranhamente calma. Como se tivesse carregado um peso imenso por anos, e finalmente o tivesse deixado cair. Enquanto isso, no La Maison,
O caos começava a se instalar. Às 10 às 6h30, quando a brigada começou a chegar para o serviço da noite, Bruno teve que anunciar que a chefe não estava lá. Ela saiu, ele disse, ainda sem acreditar nas próprias palavras. Saiu de verdade. Não está voltando. Sofia apareceu na cozinha, iPad em mãos. Tudo bem, pessoal. Eu assumi. Vamos fazer o serviço normalmente. Eu estudei todos os pratos. Mas estudar não é fazer. A primeira crise veio quando o fornecedor de peixes ligou confirmando a entrega. Bruno atendeu e percebeu que não sabia o que pedir. Mariana sempre fazia os pedidos pessoalmente. Ela sabia exatamente quanto era necessário de cada ingrediente, baseado não apenas nas reservas, mas na estação do ano, no clima, no que os regulares costumavam pedir. Bruno tentou estimar. Pediu errado. Muito de alguns, pouco de outros. Às 17h, quando começaram o mise en place, descobriram o segundo problema. Muitas das preparações complexas que Mariana fazia tinham sido feitas pela manhã. O fundo de veal que levava 18 horas de cozimento, o foie gras curado, o confit de pato. Várias bases de molhos que eram fundamentais para os pratos. Tudo isso estava pronto porque Mariana vinha cedo, mas hoje não tinha nada. Podemos usar fundos prontos? Sofia sugeriu. Bruno a olhou horrorizado. Em um restaurante com estrela Michelin? Isso é blasfêmia. Então façam versões rápidas. Mas não existe versão rápida de um fundo que precisa reduzir por horas para desenvolver sabor. Não existe atalho para técnicas que levam tempo. Sofia não entendia isso. Para ela, comida era química e processo. Para Mariana, era alquimia e amor. Às 18h, quando abriram para o jantar, os problemas se multiplicaram. O primeiro prato saiu da cozinha, um clássico filé mignon ao poivre do La Maison. O garçom voltou 5 minutos depois. O cliente disse que o molho está diferente. Não tem a mesma profundidade de sabor. Sofia verificou o preparo. Bruno tinha seguido a receita exatamente. Mas o que a receita escrita não capturava era o toque de Mariana. A forma como ela ajustava o tempero instintivamente. Como ela sabia quando adicionar mais uma colher de manteiga para dar aquela textura sedosa. Como ela finalizava com 3 gotas de cognac envelhecido que nem estava na receita oficial, mas fazia toda a diferença. Às 19h, a cozinha estava atrasada em 20 minutos. Pratos voltavam. O peixe está seco. A massa está mole. Onde está aquele sabor especial? Sofia estava suando, gritando ordens contraditórias. Bruno tentava manter tudo funcionando, mas era como dirigir um carro sem freios descendo uma montanha. Às 19h45, Rodrigo entrou na cozinha. Ele nunca entrava na cozinha durante o serviço. O que está acontecendo? Tenho 3 mesas reclamando. Uma disse que este não é o padrão La Maison. Estamos fazendo o nosso melhor. Sofia gritou, o rosto vermelho, o cabelo saindo do rabo de cavalo. Isso é mais complicado do que parece. Às 20h15, aconteceu o desastre. Uma mesa especial. Um crítico gastronômico que tinha feito reserva semanas antes. Eduardo estava lá pessoalmente para recebê-lo. O pedido. O prato signature do La Maison. Pato com molho de laranja e especiarias, o prato que Mariana tinha aperfeiçoado ao longo de anos. Sofia insistiu em preparar pessoalmente. Seguiu a receita ponto por ponto. Mas quando o prato chegou à mesa, o crítico provou e imediatamente chamou Eduardo. Este não é o prato que eu conheço. A carne está correta. Os vegetais estão corretos. Mas o molho não tem aquela complexidade, aquelas camadas de sabor. O que mudou? Eduardo, pela primeira vez, sentiu um frio na barriga. Nada mudou, senhor. A mesma receita de sempre. Então o chefe mudou, o crítico disse, colocando o garfo na mesa. E isso muda tudo. Naquela noite, metade dos pratos voltou à cozinha. Várias mesas pediram para falar com a chefe e ficaram visivelmente desapontadas quando Sofia apareceu em vez de Mariana. 3 clientes regulares, frequentadores há anos, perguntaram explicitamente: onde está a chefe Mariana? Na manhã seguinte, sexta-feira, Eduardo ligou para o celular de Mariana, direto para a caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal, mandou mensagem. Sem resposta, tentou o WhatsApp. Visualizado, mas sem resposta. O serviço de sexta à noite foi ainda pior.
A palavra tinha se espalhado entre os garçons, entre os clientes regulares. A chefe saiu. Mariana não está mais lá. A comida está diferente. 2 mesas cancelaram quando souberam. Uma família que celebrava aniversário pediu recomendação do garçom. E quando ele honestamente disse que a cozinha está em transição, eles decidiram pular o jantar e ir direto para a sobremesa. Sábado de manhã, Eduardo estava em pânico. Ele tinha uma reunião agendada havia meses com um grupo de investidores interessados em abrir mais unidades do La Maison. A reunião era no próprio restaurante, com almoço incluído. Era uma demonstração do que fazia o La Maison especial, e ele não tinha chefe. Às 10 horas da manhã de sábado, Eduardo estava parado na frente do prédio onde Mariana morava. Ele tinha conseguido o endereço com o RH. Tocou o interfone. Sem resposta. Tocou de novo. De novo. Finalmente, a voz calma de Mariana. Quem é? Mariana, é Eduardo. Por favor, preciso falar com você. Silêncio longo. Então, suba. O apartamento era modesto, mas aconchegante. Mariana estava vestida casualmente, tomando café na varanda. Ela não parecia uma mulher em crise. Ela parecia em paz. Mariana, Eduardo começou, as palavras saindo atropeladas. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Você é essencial. Você é o coração do La Maison. Por favor, volte. Vou dobrar seu salário. Vou dar a você participação nos lucros. Vou fazer Sofia reportar a você. Vou limitar a interferência de Rodrigo. Por favor. Mariana tomou um gole de café. Eduardo, você sabe quando foi a última vez que tirei férias? Ele piscou, confuso com a pergunta. Eu não sei. 7 anos. 7 anos sem tirar uma semana de férias. Você sabe por quê? Porque eu tinha medo. Medo de que algo desse errado. Medo de que alguém percebesse que eu era substituível, como Rodrigo disse. Então eu trabalhava doente. Trabalhava com febre. Trabalhava quando minha mãe morreu, e eu deveria estar de luto. Porque eu amava aquele restaurante mais do que amava a mim mesma. Mariana. Eduardo, quando seu pai me encontrou, eu era nada. Uma cozinheira de lanchonete. Ele me deu uma chance. Me ensinou que comida é amor em forma sólida. Me mostrou que um restaurante não é um negócio, é uma família. E quando ele morreu, eu prometi a mim mesma continuar seu legado. Mas você transformou a família em empresa. A paixão em margem de lucro. E quando Rodrigo disse para eu conhecer meu lugar, ele estava certo. Meu lugar não é mais lá, mas o restaurante está desmoronando. Você viu as reclamações. O crítico saiu desapontado. Tenho investidores chegando em 4 horas, e não tenho quem prepare o almoço. Mariana se levantou, caminhou até a janela. Sabe, Eduardo, quando saí na quinta-feira, eu não tinha plano nenhum. Eu estava agindo por impulso. Mas ontem, algo interessante aconteceu. Recebi 3 ligações, 3 ofertas de emprego. Parece que a notícia de que eu estava disponível se espalhou rápido no circuito gastronômico. Ela se virou para ele. Uma era de um restaurante novo em Jardins, outro de um resort em Búzios. E o terceiro? O terceiro era de um grupo de ex-clientes do La Maison. Eles querem abrir um restaurante comigo. Não como funcionária, como sócia, como chefe proprietária. Meu nome na porta. Minhas regras, minha visão. Eduardo empalideceu. Você vai competir conosco? Não, Eduardo. Eu vou ser eu mesma. Finalmente. Aos 52 anos, vou ter meu próprio lugar. Um lugar onde conhecer meu lugar significa estar no topo, não embaixo. Onde simples cozinheira não é insulto, mas título de honra. Mariana, por favor. Só hoje. Só o almoço dos investidores. Nome seu preço. Ela balançou a cabeça suavemente. Eduardo. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito. É sobre ser valorizada. Rodrigo deixou muito claro o que vocês pensam de mim. E você sabe o que mais? Ele me fez um favor. Me libertou. Mas sem você, vamos perder a estrela. Vamos perder tudo que meu pai construiu. Não, Eduardo. Você já perdeu quando decidiu que MBA vale mais que experiência, que gestão vale mais que arte.
Que números vale mais que sabor? Seu pai não construiu o La Maison com planilhas. Ele construiu com paixão. E você deixou Rodrigo matar essa paixão. Eduardo ficou ali, parado, sem palavras. Finalmente, ele perguntou: o que eu digo aos investidores? Diga a verdade. Que você valorizou o gestor em vez da artista, e que agora está colhendo o que plantou. Ou melhor, Eduardo, não diga nada. Deixe Sofia apresentar. Deixe Rodrigo explicar os números. Tenho certeza de que os PowerPoints dele são muito impressionantes. Ele saiu do apartamento com os ombros caídos. Eram 10h47 de sábado, exatamente 68 horas desde que Mariana tinha deixado La Maison. O almoço dos investidores seria em 3 horas e 13 minutos. O almoço foi um desastre absoluto. Sofia e Bruno fizeram o melhor que puderam, mas melhor que puderam estava a anos-luz de distância do padrão Mariana. O carpaccio estava cortado e irregular, o risoto estava al dente demais. O prato principal, aquele pato que tinha sido a ruína do crítico, estava adequado. Apenas adequado. E adequado não ganha estrela Michelin. Adequado não impressiona investidores. Os investidores foram educados. Mas no final, o líder do grupo disse para Eduardo: eu vim aqui porque li sobre o La Maison. Uma estrela Michelin. Críticas brilhantes. Mas isto. Ele apontou para o prato meio comido. Isto não é o que eu li. Vou ser honesto com você, Eduardo. Você tem um problema. E até resolver, não estamos interessados. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. A avaliação do Michelin aconteceu. Eles perderam a estrela. As reservas caíram pela metade. Clientes regulares simplesmente pararam de aparecer. Nas redes sociais, começaram a surgir reviews. Não é mais o mesmo. Onde está a chefe? Decepção total. Rodrigo tentou implementar mais eficiências. Mais cortes. Mais distribuidor barato. Sofia tentou criar pratos novos. Instagram friendly. Mas sem fundamento, sem técnica real, tudo ficava superficial. Bonito em foto, sem alma no prato. 3 meses depois, Mariana abriu seu próprio restaurante. Um lugar pequeno, apenas 20 mesas, em um bairro charmoso. Ela chamou de Casa da Mariana. Sem pretensões. Sem frescuras. Apenas comida honesta, feita com amor, ingredientes impecáveis, técnica aperfeiçoada em décadas de prática. Na primeira semana, estava lotada. Clientes antigos do La Maison migraram em massa. O crítico que tinha se decepcionado com o pato foi à inauguração e publicou: Mariana não precisa de estrela Michelin. A estrela Michelin é que precisa dela. 6 meses depois, Casa da Mariana recebeu sua própria estrela. Eduardo fechou o La Maison. Rodrigo foi demitido. Sofia voltou para o mundo corporativo. E Mariana? Ela acordava às 4 da manhã porque queria, não porque precisava. Ia ao mercado escolher ingredientes porque amava, não por obrigação. E todas as noites, quando o último cliente saía satisfeito, ela sorria, porque finalmente, aos 52 anos, ela tinha encontrado seu lugar. E era perfeito.